O que a senhora então tem de conhecimento que descobriu, que ouviu falar dos outros, dos Nau? Meu filho, que eu vi os outros falar que quando teve o tiroteio, né? Um bocado dos Nau foram pros tirão dos Nau, pro Juro Alto, um bocado veio pro Rio Azul, do Rio Azul foram pra Serra do Moura e voltaram, foram tudo no Recreio. E ficou assim, tudo espalhado pra aqui e pra lá, outro bocado de resto pra Barra Iracema, aqui pra Manso Lima, aí fizeram essa localidade, né? E cada qual espalhou todo mundo para todo canto. O nosso povo e outros povos indígenas aqui do estado, a gente vivia numa maloca muito grande, né? O período das malocas é aquele período em que vivíamos lá, nas malocas grandes, na floresta, tendo apenas a relação social indígena. Se antes nós tínhamos lá as nossas relações sociais estruturadas dentro daquela área, dentro daquela mata, em que tínhamos todos aqueles vínculos, todas as ordens, as leis ditas pelo próprio povo, em nome daquela sociedade, isso agora, naquele momento, aquilo foi totalmente rompido. Nossa terra era Cruzeiro do Sul. Nós morávamos em Cruzeiro do Sul, povo Nau. Então, hoje a terra é Cruzeiro do Sul, é a terra do povo Nau que permanecia naquela região. Muito tempo ele viveu escondido, que vivia em Cruzeiro do Sul, né, o povo. E aí foi que fugiu essas duas famílias, né, na época ainda que a gente tem, esses troncos. Aí eles saíram de lá e se misturaram com seringueiro e vieram que não se identificavam. Com o passar do tempo, da vida dos patrão e começaram no tempo da borracha, eles começaram a retirar a gente daquela região de Cruzeiro do Sul. E aí nós fomos para Rodriguesal, que se chama até dos tirão dos Nauas. E de Rodriguesal foi na época que eles chegaram mesmo para matar o nosso povo. E foi muita guerra nessa época, né? Mataram muito os nossos parentes, tudo em Cruzeiro, foi tudo, quase tudo morto, porque mataram tudo, escapou pouco para agir isso e nós ficar assim. O processo de correrias aqui na nossa região, na realidade, ele trata-se de um processo de invasão. Com a chegada, então, dos chamados seringalistas, os patrões da borracha. Nós estamos num processo, num movimento brasileiro e mundial de novas descobertas. E é uma época em que vai acontecer o ciclo da borracha. É um processo também de colonização, é um processo de correria, mas também é um processo de contato. Correria porque você corria na mata. É dentro desse processo da correria onde vai começar a acontecer a ruptura das relações societais indígenas. Porque uma das primeiras atitudes tomadas pelos não-índios, pelos capangas, era assassinar o chefe. Nessa época, o pai do meu pai conta que eles meteram a bala mesmo, mataram quase tudo. Escapou 3 famílias. As 3 famílias que escapou, elas dos tirão dos Nau aqui no município de Rodriguesava, aí a gente foi para as cabeceiras do Rio Azul. Do Rio Azul nós fomos no Recreio, que é hoje onde nós permanecemos lá. O trabalho era esse na época. Você amassava e botava para um seringal aí, vai cortar a seringa aí. Fazer borracha para mim, no caso. Foi muito capturado, muitos indígenas na época da borracha. Trazia e já botava para cortar a seringa. Capturava com o cachorro, pegava, trazia, amassava, botava para trabalhar. Mas a gente sabe que toda essa captura que houve não foi para tornar o índio civilizado, não foi para amansar o índio, foi para se tornar-se o índio um escravo. O período das correrias
vai acabar com essa relação do pajé, acabar com essa relação do cacique, né? O período das correrias, se antes morávamos todos em uma só maloca, vai acabar com essa casa antiga, né? Vai desestruturar totalmente aquela relação indivíduo, sociedade, sociedade, indivíduo. Rompe com o período das malocas, entra nas correrias e dá continuidade dentro do período do cativeiro. Eu saí lá, não sei nem se foi quando nasceu no Rio Azul, mas não sei nem onde foi a colocação. Não sei bem mais, não. Eu saí lá bem novinho, bem novinho. Eu nasci no São Salvador. Aí fomos embora pro Novo Recreio. Aí lá nós já fomos habitados, ainda hoje ainda estamos por lá. Meu marido cortou muitos anos, cortava seringa. Eu nasci no Seringal, 7 de setembro. Rapaz, a situação lá nessa época era a gente cortava seringa e plantava, criava galinha, criava pato, porco e cortava seringa. Aí a plantação era só para alimentação. Nesse tempo não tinha venda de farinha, açúcar, feijão. No período da seringa era no tempo quase do escravidão, que nem diz, né? No tempo da ditadura. No tempo da seringa nós cortava seringa, até assim na época que nós cortava seringa, ainda cortei seringa há 5 anos, meu pai cortou a vida toda. A processo da seringa, a primeira vez que a gente fazia era ir no patrão arrendar a estrada. Uma parede de estrada, assim, pro seringueiro. Aí a gente ia fazer aquela barraquinha. Quando o rio vazava, fazia aquela barraquinha. Depois da barraquinha, a gente ia roçar a estrada. Quando roçava a estrada, terminava, vinha no patrão comprar o material. Era a tigela, o baldo, a bacia, a faca de seringa. Aí a gente ia para cortar. Aqui é a base. Aqui o palmo risca aqui para poder cortar assim. Aí mede aqui mais, olha. 2. Aqui se risca aqui e risca aqui. Aqui que você corta aqui. Quem bota aqui, aqui embaixo. Quando você corta de noite, né? Aí no outro dia você já vem de manhãzinha, você já vem colhendo. No baldo. Aí quando chega em casa põe para coalhar. Aí corta, no outro dia faz aquele princípio, enrola no cavador. Aí leva para a fornalha. A fornalha é um bicho assim, feito assim, tipo um buião, dentro debaixo da casa. Aí, e bota a fumaça, bota aquele coco de paeira, que chama. A gente enche aquela bicha de coco, aí fica sendo aquela fumaça. Aí a gente vai defumar, mas até terminar aquele leite. Quando terminar ali, a gente pega e leva lá para a tábua de bolar. Aí vai bolar a borracha. Quando termina de bolar, deixa lá, só para outro dia. Quando vai com 15 dias, com 15 dias você vai lá no patrão. Aí leva aquele produto, a borracha. Chega lá, ele pesa, aí dá aquele recibozinho. Se a borracha der 35 quilos, ali os 5 ele tira de tara.
Só dá no total de 30 quilos. Aí deixa lá. Aí a gente faz aquela comprazinha e volta. Para casa, trabalha de novo, fazer tornar outra borracha para levar com 15 dias, levar outra borracha. Quando era no meio do verão, mais ou menos, se tivesse pagado tudo, muito bem, mas uma vez não pagava. Quando era no fim do verão, ainda estava devendo. Era assim da borracha. Qual era a relação que tinha com antigamente, com o dono dos seringais? Era cortar seringa, fazer farinha, eles compravam. A gente ia no patrão se aviar, fazia aviação para tirar o verão. Aí eu cortava a seringa e trazia as borrachas para vender. Nós vivia da borracha, cortar a seringa, vendia para os patrão fora, né? Comprava aviação de casa, que chama a feira de casa, açúcar, óleo, sabão, essas coisas, astivo. E vivia na seringa, somente isso. Né? Na época da seringa não tinha escola. A saúde, nós só ouvia falar, mas nós não tínhamos acesso, nem de saúde, nem educação. Nós vivíamos mesmo, nossa medicina era da mata nessa época. O que é que motivou o deslocamento, né? A saída de um lugar para o outro? Era só o negócio da seringa, como tá assim, né? Fica mudando de lugar, né? A gente passa uns tempos assim no canto, aí o cara vai e se muda, né? Cortar a seringa. A mesma seringa que você está cortando aqui, aí coisa já vai para outro canto, é outra colocação, né? Esse processo foi muito desgastado, foi um processo meio espatifado. Eles se debandaram muito. Você foi expulso desse seringal esse ano e o cara não ficava mais naquela região, ele já saía diretamente para outra região. Por causa que ia percurar outro patrão, uma vez ia para o Juruá, ia para outro canto, aí se espalhou todo mundo. Esses lugares onde vocês ficavam eram lugares pouco tempo? É de pouco tempo. Por que era pouco tempo? 2, 3 anos, 4, era assim. Por que era pouco tempo? Rapaz, eu acho que é porque não era muito bom, né? A colocação não era muito boa, né? Nossos vizinhos, parentes lá, vizinhos, sofriam muito isso. Era expulso às vezes da seringa, cortava, aí cortava, vamos dizer, cortava esse ano, tinha que pagar uma renda para o patrão, né? E se vendesse a borracha fora para o outro patrão, ele tomava o seringal. Então aconteceu muito isso. O cara chegava no meio do ano, já suspendeu o cara, não, tu tirou uma borracha para fora, tu já não vai trabalhar, já buscava outro. Não pagou renda também, tu não vai cortar esse outro ano. Então teve muito essa coisa ainda que pegou muito com os outros parentes. E foi muito expulso ainda e humilhado, né? Que é uma humilhação muito grande. Eu saí de Paraná porque lá estava em questão com o patrão, o negócio da seringa, que eles não aceitaram o 10% da renda. Então eles tinha época que eles vinham, chegavam lá 5, 6 tudo armado, na minha colocação, para tirar de lá. Eu não saí, então acabou o Recife e saí, né? Porque estava aborrecido, está tanta confusão. Eles já estavam cobrando um absurdo. Você pagava 70 quilos de borracha. A renda, sabe, era 70 quilos de borracha. E quando entrou o negócio a lei do sindicato, aí foi que veio a lei do sindicato para a gente pagar 10%. Aí eles puxaram para trás, não queria. Foi que por isso, né, abandonamos tudo, né? E embora para cá. E aí a seringa, né, se acabou, e embora para cá. Eles tiveram um momento ali de muito trágico na seringa deles, porque chegou uns patrão por ali
E aí, na verdade, ainda queimaram casa deles ali, eles estiveram querendo matar e os caras querendo matar eles. Existem muitos contextos violentos que também chegam a um ponto que eles saem dos seus territórios para a cidade e também um modo também de denunciar, né, desses casos, né, de criar essas alianças também de denúncia e de ajuda e de apoio nesses contextos bem difíceis, né? Porque nós só vivemos toda a vida, do meu entendimento, é assim como eu estou lhe dizendo, da seringa. Agora, quando a seringa acabou-se, aí foram plantar, vender farinha, vender porco, galinha, essas coisas. Assim. A gente vinha vender para comprar as coisas. A violência ou esses projetos extrativistas de uma economia extrativista são uma das causas dessas migrações antigas e recentes, porque se você lembra, no tempo das seringas no Brasil, mas também na Amazônia colombiana, foi um dos processos do economia extrativista que levou muitas famílias indígenas a sair dos seus territórios e a reconfigurar outros territórios em outros lugares, bem longe dos lugares que eles consideram de origem. Esses parentes que moram hoje na cidade, eles moravam tudo na aldeia. Aí, além do processo da demarcação ser prolongado, né, e está demorando, e muitos já desvaneceram e vieram para a cidade, porque, até por causa da idade também, né, que já não compete, está mais na aldeia, tem problema, é doente. Então era difícil também, por causa que é muito longe, muito distante, e as coisas foram ficando caro, pelo menos no combustível, para a gente estar vindo aqui fazer a feira e voltar. Eu quero saber de uma coisa, que o dinheiro que eu gasto com combustível, eu como um mês de feira lá em Manso Lima, estando morando lá. Assim, foi muito difícil, né, pra gente, a gente era muito discriminado no começo, mas hoje a gente já está reconhecido, né. Anteriormente, talvez não queriam, por essa questão também de desprezo, né, de racismo que existe em nossos países. Muitos sujeitos indígenas invisibilizavam essa diferença étnica por medo também de ser rechaçados, né, porque é verdade, nossos países são racistas ainda, muito racistas, muito preconceituosos. Hoje nós temos 10 famílias que veio da aldeia já para morar aqui na cidade, né. Aqui no bairro Bandeirante, que é esse bairro que a gente tem 6 famílias já morando. Tem um bairro da Cobal ali, que também eles têm 2 famílias que permanecem lá, né? E ali na avenida descida do Porto Japinim também tem mais 2 famílias que moram lá. Tem família aqui, né, dos Nau que estão morando no bairro Guarani aqui também, né? A família da Lucila. Acho bem interessante entender como muitas das cidades, seja no contexto amazônico, mas também em outros contextos, muitas realidades indígenas já moravam nas cidades de tempos bem antigos. Praticamente o Estado Nacional também é construído a partir de todos esses sujeitos indígenas que foram também construindo as cidades. Eles já moravam nas cidades, não? Foram também sujeitos que nos processos de colonização, eles também ajudaram a construir essas cidades. Eles vieram mais por conta disso, por conta da idade e de algum estudo dos filhos também, né, que queriam ter uma educação melhor, porque sempre a da cidade é mais melhor do que a do seringal mesmo. Eu acho bem interessante entender esses movimentos, essas migrações, porque articulam uma série de trocas, sejam trocas a nível simbólico, não? De experiências,
mas sejam também trocas a nível material, né, de coisas que vão, que voltam, né, coisas que se vão recriando nessas migrações. Mas é nesse sentido, é uma migração que não se trata de se afastar totalmente, para ser um fluxo contínuo entre unir, estudar ou poder ter algumas coisas, mas manter um contato permanente. E nasci na aldeia 7 de setembro e ainda moro lá. Só que esses dias eu tô aqui porque a minha mãe adoeceu, aí eu vim aqui pro município, né? Nasci em Fronteira do Norte, no Rio Moa, né? E saí de lá com 18 anos. Eu não pude voltar mais para lá, até mesmo porque tive meus filhos na cidade. Depois eu fui para Manaus e lá eu tive meus filhos e tiveram que ficar lá estudando, né? Estudando, porque você sabe que na área indígena, naquela época, agora não, até que está melhor do que antes. Não tinha muito estudo, o estudo era muito devagar. Isso é bem interessante, entender essa articulação de migrações antigas e recentes ou contemporâneas, porque ajuda também a deconstruir alguns preconceitos. Essa ideia fixa para muitas pessoas ainda no senso comum, né, de pensar que os indígenas são pessoas que moram na mata, não? Que moram só na mata, são delimitados em um espaço, né? Agora é uma ideia bastante um preconceito de pensar que a cidade e o indígena são duas entidades separadas. A verdade é que são processos históricos que já de muito tempo. E tem os nossos parentes também de origem do tempo passado, que dos troncos velhos, que nem diz o meu pai, que mora no bairro Iracema e foi concluída uma família muito grande lá. Então, no caso lá hoje, no levantamento que a gente fez no bairro Iracema, tem a faixa de umas 13 famílias, né, que é Naua, que permanece no bairro Iracema. Então muitos vêm para a cidade porque tem quase o mesmo direito da aldeia, só que perde um pouco da identidade porque está na cidade, mas eles percorram a cidade porque eles têm quase o mesmo direito. Só não tem o direito de origem que nem a gente está na aldeia, porque na aldeia, lá é só em dizer que a gente mora na aldeia já é um status de autoridade que está na aldeia, né? Mora na cidade não, já perde um pouquinho do ritmo de ser tratado dentro daqueles direitos dos indígenas, por causa que, cara, tu foi para a cidade lá, tu perdeu um pouquinho. Mas aí aqui, mesmo a gente que tem toda essa sabedoria da nossa origem, a gente não trabalha, por causa que aqui não tem de onde a gente tirar as culturas, né? Aí a gente tem que trabalhar em outros trabalhos. Tá lá, tudo é da cultura, tudo, desde a alimentação até, né, a produção, tudo é cultural mesmo, tirado da terra. Aí aqui não, aqui já você precisa ir para o mercado, trocar de alimentação, de cultura no caso. A saudade de lá que eu sinto é só pela alimentação. Que a alimentação aqui é diferente. E a gente nem se dá com a alimentação lá de dentro da aldeia. Até porque lá a alimentação da gente lá, a gente tirava de dentro da floresta, que era da caça, né? Pois e dos garapé, do rio, o peixe, é muito diferente. E aqui a gente sobrevive já diferenciado, né? Dos costumes indígenas. As comidas daqui eu não gosto. De lá não, lá tudo é tudo natural. Aí é por isso que eu gosto mais de lá, da minha aldeia, né? Na cidade o que eu não gosto é das vadas e das comidas. Porque no Senegal a gente vai mariscar, pega um peixezinho fresco. Vamos para mata uma caça. Aí a gente come aquela comida boa, gostosa. E na cidade é tudo no gelo, né? A dificuldade da cidade é porque eu não sou aposentada, não tenho
um emprego, não tenho nada, né? E fica difícil para mim, né, morar aqui na cidade. Porque lá a gente vive na aldeia, né? Tira o sustento de lá mesmo, né? Da aldeia. Da caça, peixe, tudo, ninguém come assim, compra nada do mercado, né? Da floresta mesmo, né? Eu vim pra cá porque eu criei uma neta e o avô dela não queria que ela estudasse lá porque é de barco, ele tinha medo de um barco passar por cima do outro. Aí ele veio pra cá, mas que ele morava lá. Eu também estou aqui enquanto ela está estudando. Quando ela terminar, só vou embora para lá. Para muitos, também sair dos seus territórios será um modo não se de distanciar totalmente, mas de criar esses outros mundos, também de possibilidades de estudar, possibilidades de ter um melhor serviço de saúde, porque muitas vezes nossos territórios não existem, ou é muito ruim, né? Agora também as pessoas pensando em ter acesso a outro tipo de serviços que carecem nas suas comunidades, nos seus territórios, também é um motivo muito forte para essas migrações, sobretudo dos mais jovens também. Eu moro em Manaus, né? É um pouco difícil morar na cidade grande, porque quando a pessoa não tem emprego, não tem estudo, né? Você não tem estudo suficiente, não tem como você arrumar um emprego bom na cidade. Viver na cidade é um pouco difícil, porque tá tudo comprado, se não tiver o dinheiro você não tem, se você tiver o dinheiro você tem tudo. Mas também se você não tiver o dinheiro você não acha, assim, é difícil, você não acha que ajude em nada, né? Assim, você tem que se virar de uma maneira ou de outra para conseguir o necessário. Aí fica assim, acho ruim quando a gente vem pra cá, mas a gente vem porque eu vim morar aqui. Porque eu vivia doente, eu tinha uma despesa medonha de estar para diante e para trás, de motor, viajando lá para minha casa. Você sabe, meus parentes chamavam que era para morar aqui, não era mais para morar lá e tal. Minha casa pegou, 2 casas pegou fogo lá. Aí eu já vi que não é mais para eu estar aqui. Por isso é muito interessante também entender esses lugares de fala em que eles se colocam e como se colocam e dentro do âmbito urbano. E como as cidades também se vão enriquecendo dessas novas relações, desses processos identitários que se vão recriando nas cidades. É interessante também nessas, digamos, realidades dos indígenas nas cidades, né? Essas formas, essas relações, esses processos identitários, né? Essas construções de território que contemporâneas também dos indígenas nessas cidades, sobretudo amazônicas. Ninguém nunca pode dizer assim, porque sai do território indígena, aí vai para outro território sem ser indígena. Nasceu fora da aldeia e se criou fora da aldeia, estudou fora da aldeia, mas se você tem o sangue indígena, você é indígena. A luta do povo Naua é uma luta constante. Cada dia que se passa, essa luta vai avante. Há muito tempo passado eles não andavam nu, mas chegaram a ser expulsos.